Olá, é um prazer falar com vocês. Vamos para o tema, vencedor da enquete do canal, né? Como sair do mar de ilusão que encontra-se a humanidade? Esse assunto ele vai se estender por mais, de um vídeo, até porque é um assunto extenso e ele necessita ser destrinchado. De tão vital importância é discutir esses assuntos é você olhar o ambiente que está a humanidade hoje, totalmente subjugada por mecanismos de mídia. Mas como que eu parto para uma busca, como se você tivesse, vamos pegar aqui uma história, uma alusão, para você simbolicamente, entender como que isso funciona. Imagine que nós estamos em um mundo onde tem uma água até o pescoço para todo mundo está, quase que se afogando, muitas vezes a pessoa se afoga quando ela fica debilitada com esse bombardeio, todo esse alagamento, e você simbolizaria esse alagamento com o número de informações incorretas que são disseminadas nesse universo holográfico, nessa Matrix. Então, quando você faz essa avaliação, que você enxerga, e muitas vezes na sua casa, tem um parente que está mais sufocado, porque ele está com medo, ele está realmente assim, em estado apreensivo. Tem um parente que não liga para nada, então ele está um pouco mais fora, porque muitas vezes a total apatia, a total displicência, ela gera um estado, de proteção temporária, não constante, mas muitas vezes você enxerga um parente ou você mesmo que está despertando espiritualmente. E o que está despertando espiritualmente, ele tem a consciência de poder fazer o quê? Ele consegue abrir os olhos, onde todo mundo está com os olhos fechados. Imagine que nesse mar de sofrimento aí, existem pessoas que estão abrindo os olhos e enxergam que estão mergulhadas nisso. Primeira coisa que a pessoa faz é se assustar, Por isso que a gente fala que é um processo de desconstrução. E a primeira dificuldade que a pessoa tem é se auto-identificar o que ela é. E aí parte as questões que devem ser primárias nessa discussão. Esse mar de ilusão que vem sendo construído propositalmente, se as pessoas disserem, mas é porque a espiritualidade construiu, isso é um processo natural, não tem nada de natural, não tem nada de espiritualidade, não tem nada de inocente esse processo. Ele é muito bem cadenciado, construído e elaborado por governos ocultos, que controlam e subjugam a humanidade de maneira a não deixar ela trilhar. Ou seja, aqui dentro da humanidade tem o que nós chamamos de ser humano, seres que estão encapsulados, com seu fractal de alma em corpos e estão manifestando histórias, estão construindo histórias. Para que isso funcionasse de maneira natural, isso deveria ser livre e não condicionado. O problema é justamente esse. Existem já os mecanismos que condicionam, que parametrizam toda essa estrutura e fazem das pessoas, como se fossem marionetes. E você enxerga isso muito bem quando está despertando espiritualmente nos seus parentes. Não há o que você diga que vá tirar eles do estado de letargia que eles estão. Por quê? Porque isso está implantado no mais profundo do profundo daquela pessoa. Então não é fácil você chegar e tirar a pessoa da ilusão. A primeira, e maior ilusão da pessoa é quando ela começa a despertar espiritualmente e tentar despertar as pessoas. Por quê? Porque isso vai gerar um processo de reação muito feroz, porque as pessoas são elementos que estão defendendo o status quo. Se você pensar bem, o que para você é um mar de sofrimento, para outra pessoa não é. A ilusão para uns é muito prazerosa, para outros é um sofrimento.
E aí nós temos o que está aí, ó, implantado, né? Pessoas vivendo numa total apatia, não se desenvolvem espiritualmente, materialmente, não se desenvolvem psicologicamente, não se desenvolvem de maneira nenhuma, ficam como pesos mortos que passam pelo plano terrestre, consumindo, né, energia e não dando nada de volta. É isso que você enxerga numa grande parte dos seres humanos. Olha, para você que tem já um trânsito no despertar espiritual, você sabe muito bem que a capacidade do ser humano é incrível. Só aquelas pessoas que já têm um mínimo de conhecimento, né, sabe? Partindo do princípio que você cria a sua realidade, e a sua realidade ela pode ser, né, criada, né, de maneira paralela quando você está em um grupo. Ou seja, nós temos pessoas que moram em uma casa. Uma já tem uma abertura de consciência maior. Se você for no microespaço dela, você vai olhar o ambiente dela se organiza dessa forma. As outras não têm. No final das contas, né, o que acontece é justamente essa pressão. Ou aquele ser, ele sai daquele ambiente e vai viver a vida dele, ou ele vai entrar na média geral. Por quê? Porque existe uma questão de uniformização. Por mais que a pessoa não queira, é muito mais lógico ela começar a vibrar como os outros para poder interagir, porque o ser humano tem essa necessidade, do que estabelecer, né, as suas vontades individuais. E aí a gente tem justamente uma perda muito grande de ascensões. Por quê? Porque já foi criado dessa forma. O mecanismo está travado em diversos viés. Se você só avaliar que você tem necessidade de, né, despertar espiritualmente, fazer autoconhecimento, né, ser uma pessoa boa, só isso não basta. Só isso é insuficiente. A primeira coisa, né, a primeira diretriz que você tem que saber é dizer não. Porque para sair da ilusão é só trilhar o caminho contrário. Porque quando você nasceu, quando você veio para cá, você não era iludido. Quando você nasceu, você não tinha nenhum condicionamento. Começou lá na infância, né, o papai e a mamãe, ou seja, quem criou vocês, seja o pai, a mãe ou outros, que fizeram todo o trabalho, né, de massificação dessa ilusão, né, lavagem cerebral. Passaram o que receberam. E nisso, quando a pessoa vai crescendo, ela não vai tendo resistência. Alguns têm. Alguns vêm já com uma superativação e conseguem resistência muito cedo. Eu não vou dizer que sou, né, privilegiado, mas posso dizer a vocês que eu tive uma programação muito mais bem elaborada do que, né, a maioria dos seres humanos. Com 8 anos de idade, eu já tive os meus primeiros despertares, justamente para sair desse mar de ilusão. E ainda assim, a resistência do que está estabelecido aqui foi tão grande que eu entrei, quando foi, né, avançando a minha idade, eu entrei em processos depressivos, em processos de coisas. Por quê? Porque a pressão para você... Sabe aquele negócio? Lembra do mar que eu falei que a pessoa está até o pescoço? Qualquer pessoa que tenta sair desse mar, vem uma força maior e enfia a cabeça dela dentro do mar. Ou seja, faz ela se intoxicar mais ainda. É isso que você enxerga quando você está despertando espiritualmente. Só que quando você não tem muito, assim, elemento para eles manipularem, você está mais livre. Uma criança, você não consegue ensinar para uma criança que matar é algo bom. Aquilo tem que ser desenvolvido com o passar do tempo. Mas os valores ficam indeléveis. Então, se você passa para a criança só conteúdos que realmente mostram um lado da moeda e não mostram os dois, você está construindo sim na criança uma mentalidade que vai seguir aqueles parâmetros. E aí, depois no futuro, é quase impossível você fazer uma
mudança daquele aspecto. Por quê? Porque o que está gravado mais profundamente são as questões da nossa infância e primeira infância. E aí fica a pergunta muito grande, né? Se nós sabemos que boa parte, para não dizer 99% dessa ilusão que nós estamos, né, imerso, ela é atraída, olha bem a palavra, atraída, boa parte é criada e boa parte é sintetizada pelas nossas crenças que estão lá gravadas no fundo. Quando a mamãe pegava você no colo e dizia: o mundo é difícil, nossa, a situação eu tenho medo do seu pai se separar de mim. Ou você nasceu numa família onde o seu pai e a sua mãe não eram, casados juntos, onde talvez a sua mãe odiava o seu pai, ou tinha raiva, ou algum sentimento contrário a ele, e aquilo tudo entrava dentro de você. Outras questões justamente sobre esses sentimentos, quando chega numa certa etapa, e o conhecimento é muito importante, até os 7 anos e meio da criança, vejam bem, para vocês entenderem o mar de ilusão, vocês têm que entender os fundamentos, principalmente para não deixar os filhos de vocês caírem nas mesmas armadilhas. Até os 7 anos e meio da criança, ela recebe a influência total dos sentimentos, pensamentos, hábitos, comportamentos da mãe. Aquilo vai sendo replicado e a criança vai estabelecendo uma boa parte do que ela é de acordo com o que a mãe é. A partir dos 7 anos e meio até os 14 anos, perto dos 15, o pai é que dá esse tom, essa tendência. E aí vocês enxergam onde que está, o problema. Nós temos uma desagregação familiar hoje absurda, ou seja, nós temos assim modelos familiares que são contraditórios para que uma criança possa estabelecer uma vida feliz. Então, nesse contexto aí, qual é a maior problemática? Qual é o maior desafio? É justamente poder criar, um ambiente que seja favorável. Mas se eu, já venho de um ambiente que não foi favorável, muito dificilmente eu vou ter uma visão do que é favorável. Se você encontrar pessoas, por exemplo, irmãos, que em uma família foram criados pelos pais, e alguns irmãos daquela família foram criados somente com a mãe, ou somente com o pai, porque tem famílias que são assim, às vezes o pai tem um filho com outra mulher, e se você olhar a vida e o psicológico dos dois, você vai conseguir notar diferenças. Em alguns casos, raros, mas existem, por isso que aqui a gente não generaliza, para sair desse mar de ilusão, a pessoa tem resistência muito forte, devido à sua capacidade, que a pessoa vem com a capacidade. Ela tem uma resistência, ela vem de dentro dela, nasce mecanismos que ela trouxe justamente por ser uma co-criadora consciente. A pessoa em si, ela tem o poder de transformação. O que eles tiram dela é justamente esse poder. Como que eu mato uma pessoa? Como que eu tiro dela o princípio básico da vida dela e enterro ela nesse mar de ilusão? É nunca deixando ela saber o que ela é. Então vocês enxergam que nessa estrutura que é muito pesada, que é a Matrix, a maior e mais importante arma deles é a ignorância do ser humano. Quanto mais você deixar o ser humano ignorante, quanto mais você deixar o ser humano realmente subjugado pelas questões que estão aí, disseminadas no mundo aí, conhecimentos que são totalmente inviáveis. Então, veja bem, vamos aqui finalizando essa primeira parte, dando uma fundamentação básica. Primeiro, quando você desceu aqui, você recebeu vamos dizer assim, uma onda,
muito poderosa de lavagem cerebral para não saber o que é essa Matrix dos seus pais. Depois você foi na escola e essa lavagem cerebral ela intensificou. Depois você foi trabalhar, ela intensificou mais. Você entrou no relacionamento, ela se intensificou mais, ela se cristalizou. Quando você pega uma pessoa de 40, 60 anos, 35, dependendo do nível que a pessoa tem de estabelecer a vida dela, é quase impossível tirar a pessoa do mar de ilusão. Porque dinheiro não salva, gente. Eu conheço pessoas que têm um poder aquisitivo extremamente alto, mas assim, invejavelmente alto, e são infelizes. São infelizes, têm todo o dinheiro que vocês pensarem, inclusive não têm doença, mas não encontram o que a gente chama de plenitude. E aí você encontra, muitas vezes, pessoas que não têm poder aquisitivo nenhum e são felizes. Porque para provar para as pessoas que não está no material, né? Não está aqui no lado material a felicidade, a plenitude. Ela está no propósito, no objetivo. O objetivo e o propósito é o que diferencia o ser humano do que nós chamamos aí de inteligência artificial. Acho que vocês já enxergaram aí na mídia que todo mundo tem medo de inteligência artificial. Para os leigos entenderem, inteligência artificial é quando você dá para uma máquina a capacidade dela pensar, ela poder tomar decisões aquém do ser humano. Porém, aquilo, ela precisa de uma meta, porque se ela não tiver uma meta, a inteligência artificial ela morre por si só. Então vamos colocar as assistentes virtuais que estão aí se popularizando. A meta dela é como se fosse uma secretária particular do dono daquele dispositivo. E isso faz uma total diferença, né? Quando a gente enxerga as pessoas usando as assistentes virtuais, uns usam mais, outros não usam, a gente enxerga justamente esse composto, né, de consciência que não tem muito fundamento, ou seja, é artificial. Você faz uma pergunta, ela responde, mas por si só ela não se manifesta. E nesse silêncio que ela não se manifesta diante de alguns pontos, você vai enxergando a sua limitação. A limitação dessas, né, inteligências artificiais é justamente pela falta do propósito. Se você for buscar, né, no que nós temos aí de mais importante para aquelas pessoas que seguem o despertar espiritual, o ser humano tem um propósito básico e cristalino. Isso aí, ó, é o néctar para as pessoas que querem sair da ilusão. O propósito básico é como se fosse uma medida para que a pessoa poderia ter para poder não mais cair em ilusão. Qual é, né, o objetivo dela nessa terra? E eu passo para vocês aqui no final, porque nós vamos para um outro material justamente para aprofundar nos mecanismos, né, de subjugação do ser humano, que é uma continuação. Eu vou dividir esse como sair do mar de ilusão em 3 partes, que eu acho que vai ficar bem legal para as pessoas poderem aproveitar e justamente se beneficiar. As 3 partes que eu considero assim fundamentais para o ser humano, né, poder estabelecer uma vida com um propósito real do que ele veio fazer aqui, é primeiro ser feliz, segundo é ser próspero e se reconhecer como um co-criador consciente. Se você reconhece-se como um co-criador consciente, você conseguirá estabelecer as 2 primeiras diretrizes. Se você é feliz, entre aspas, se você tem dinheiro, entre aspas, mas você não se reconhece como um co-criador, você vai ter uma felicidade, uma prosperidade perene, ela vem e vai, não é constante. Então, esse, né, é o ponto básico e que nós vamos explorar bastante nos próximos conteúdos. Grande abraço a todos e até a nossa próxima, né, transmissão. Até mais.